Então, no nosso primeiro momento, nós vamos de duas músicas do nosso coral, né? Quem é do coral pode tirar. Vamos começar cantando. Gente, olha, a Célia chama a gente de coral, mas na verdade não é coral não, hein? Nós somos do grupo do Evangelho do Mar, né, que realiza todo o primeiro domingo do mês. E ele é todo cantado, né? Então a gente faz as preces através das músicas e faz o estudo também do Evangelho. Mas a Célia eleva a gente a categoria de coral. E eu queria aproveitar a oportunidade e convidar, né, quem quiser participar. Todo mês tem o calendário, né, a agenda, que é na casa de uma das pessoas que frequentam o grupo, né? Então, estão todos convidados. Todo primeiro domingo do mês. Que horas? É às 16h30. É 1 hora, né? Das 16h30 às 17h30. Cada mês numa casa. Aí já é agendado no começo do ano. Agenda, se precisa fazer alguma modificação, faz. Às vezes, pessoas novas que estão entrando, a gente encaixa, né? Então, estão todos convidados. E aí nós fazemos um lanchinho, né? Aí cada um leva um quitute. E cada um leva um quitutezinho e toma um cafezinho lá, um chazinho depois do grupo. Tá? Então, primeiro domingo do mês, às 16h30 até às 17h30. Então, ainda tem confraternização. Então, nós vamos cantar Quanta Luz. São duas músicas, a primeira é Quanta Luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim Da taça da amargura
que bom, o Kleber chegou e a Cléia. Eles são filhos todos modelinhos, né? Vocês não viram a homenagem do Estado, mas o tradução está aqui, ó. A tradução está aqui. Então nós vamos pedir para o Cléber fazer a nossa oração, tá? Depois de nos sensibilizarmos com a música, que nos toca a alma, o coração, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por esse momento de fraternidade, comunhão com a espiritualidade, onde nesta noite foram lembradas figuras importantes para a doutrina espírita. Mais do que a homenagem a esses espíritos, fica o exemplo que nos deixaram de uma vida de trabalho e espiritualidade, facilitando-nos o nosso caminho. Pai nosso que estais em toda parte, santo é teu nome. Venha a nós o teu reino, que é justiça, que é amor e caridade, que se inicia no coração de cada um de nós. Seja feita a tua vontade, sempre justa, perfeita, não a nossa, tão parcial. O necessário para o corpo e para o espírito vos pedimos e confiamos que assim seja. Perdoai-nos e fortalecei-nos para que, com boa vontade, as pequeninas coisas do dia a dia, aprendamos a perdoar uns aos outros. Não nos deixes entregues às tentações que advêm do nosso orgulho, egoísmo e vaidade. Ajude-nos na luta incessante, procurarmos dia a dia vencermos a nós mesmos, porque teu reino, poder e a glória. A vossa bênção, Pai amado, nós damos por iniciado os trabalhos desta casa. Auxílio, então aqui é o auxílio, né? Filho do doutor Guilherme Moraes, como eu falou inaugurou os quadros, né? A galeria. E o doutor Aguilera, como disse, que ajudou na fundação, trabalhou aqui há alguns anos conosco na farmácia terápica. Ele vinha todo o primeiro domingo do mês. Depois, quando ele ficou doente, ele começou a prestar o mesmo serviço, mas ele vai para aqui. Então, nós temos a lei da gratidão por ele ter ajudado na fundação e também por ter trabalhado conosco. E hoje, com muita alegria, está o filho dele aqui, o Alcir, que além de um grande estudioso da doutrina, ele também é músico, né, Alcir? A gente tem que trazer umas músicas para nós, mas você canta isso na voz para nós. Ele toca instrumentos, assim, pode ficar à vontade, viu? Meus irmãos e irmãs, boa noite a todos. A gente, mais uma vez, vem a esta casa. Se eu não me engano, é a terceira vez. Só que antes era naquele salão lá, onde estão os quadros dos espíritas ilustres, né? Enfeitam e harmonizam, com certeza, os trabalhos desta casa. Eu estou com um probleminha de um aparelho provisório dentário e talvez as palavras não saiam muito bem, e os S's assim, mas acho que dá para todo mundo entender o que a gente tem a transmitir. Inicialmente, o Leão me pediu para, Leão, para falar um pouco sobre o tema da semana, né? É trabalho, solidariedade, tolerância. E sobre o trabalho, nós temos a dizer que o trabalho do espírita se faz dos dois lados, né? Nós trabalhamos tanto materialmente para a nossa subsistência,
E tem que ser assim, ninguém vai... Não é porque é espírita que vai passar fome. Então, nós temos que trabalhar para a nossa subsistência e, no lado espiritual também, nós prestamos nossos serviços à casa. Às casas, né, que nós frequentamos. E quando desencarnamos, a gente continua a trabalhar. O espírito não para nunca. Quer dizer, quanto mais ele evolui, mais ele trabalha. Não é realmente, nem poderia ser um trabalho braçal, mas é um trabalho, tanto vai ser intelectual e um trabalho na ética também do doutrina. Quer dizer que não pensem vocês que a gente, quando desencarna, vai para o céu e lá vai ficar só ouvindo hinos, né? E louvando a Deus na maior indolência, né? Nós temos realmente que trabalhar. E esse trabalho cresce à medida que nós progredimos. Então, todo mundo trabalha, todas as criaturas, todos os filhos de Deus trabalham de uma forma ou de outra. Aqui na Terra nós já sofremos, né, com o nosso trabalho, às vezes penoso, às vezes difícil, às vezes cansativo até, mas no lado espiritual ele também não para jamais. Sobre a solidariedade, claro que é uma qualidade que todo espírita deve cultivar. A solidariedade é irmã da fraternidade, né? Então nós devemos ser solidários, devemos ser fraternos, devemos ser irmãos de todos os irmãos, não só espíritas, como aqueles não espíritas, né, que não pertencem ao nosso quadro de pensamento, de filosofia. E ao cultivarmos essa solidariedade, nós deve partir realmente do nosso coração, do nosso interior, não fazer isto porque Kardec disse, este era o lema de Kardec, né? Trabalho, solidariedade, tolerância. Não fazer apenas porque Kardec pediu, mas porque é a nossa real obrigação. E isso deve partir do nosso coração, sem dúvida nenhuma. E terceiro, a tolerância. Até nós vamos falar um pouco sobre isso no nosso tema da noite, porque a tolerância é evidente que todo espírito deve ser tolerante, mas também ela tem seus limites, né? E vocês vão notar no nosso trabalho por que o espírito tem seus limites. Ele não deve ser tolerante com tudo, porque aí é ser conivente também, porque a doutrina tem muitas inovações, né? Como toda doutrina, toda filosofia, toda religião é plena de inovações que aparecem no transcorrer, vamos dizer assim, das nossas elucubrações e etc. Então, conforme hoje, por exemplo, o Espiritismo é cheio de novidades, né? Então, será que a gente tem que tolerar tudo isso, né? Ou a gente tem que ser conivente com isso tudo? Então, a tolerância tem seus limites também. A gente não deve tolerar apenas por tolerar. Mas sim, é claro que também a gente não vai jogar pedra, né? Nem ficar falando mal e etc. Mas também não justifica a nossa omissão. O tema da noite, Leão, como é que eu te passei mesmo? Aí atrás, olha. Ah, sim.
É porque eu dei um nome diferente para o Leon, eu estava longe do tema, né? Mas eu passei que era conceitos errôneos na doutrina espírita. É onde... Professor, repete para o pessoal do povo ouvir, porque você estava de costas. Você estava de costas? Repetiu o nome, porque na hora que você virou de costas, falou baixo, o pessoal. Conceitos errôneos dentro da doutrina espírita. É justamente aí que vai entrar aquele problema da tolerância, né? Como nós vamos agir com esses conceitos errôneos? Será que nós vamos tolerar, ser, como nós dissemos, coniventes com eles todos? Então nós temos aqui um pequeno esboço, nosso trabalho, nós vamos... como que o iniciante chega no Espiritismo? Né? Será que ele chega trazendo vícios de outras religiões? E isto, talvez isso aconteça, porque ele não está preparado para chegar à doutrina espírita, né? Ele não está realmente, não é conhecedor do assunto. Ninguém quer que o neófito seja um expoente do Espiritismo. Longe de nós essa ideia. Mas cabe a nós orientá-lo quanto a isso. Né? Não podemos transigir com determinados vícios carregados para dentro do Espiritismo. Por exemplo, será o Espiritismo uma religião a mais? Então, as pessoas às vezes chegam à casa espírita achando que vão abraçar uma religião a mais. Começa que o Espiritismo não é uma religião, é uma doutrina, né? Porque ele foi erigido sobre duas bases: a base filosófica, apresentada a nós principalmente pelo Livro dos Espíritos, e a base científica apresentada a nós pelo Livro dos Médiuns. Sobre essas duas bases é que apareceu a consequência ética, que é a chamada moral, que é a chamada religião, né? Então são três aspectos: o científico, filosófico e o aspecto consequente, que é o aspecto ético da doutrina espírita. Então não é uma religião a mais, mesmo porque também o Espiritismo não tem dogmas, o Espiritismo não tem paramentos, não tem uma hierarquia, não tem um chefe espírita na cidade, né? Pode ter as lideranças, etc., os elementos que mais se destacam, mas não são chefes. O Espiritismo não tem, nem a Federação Espírita Brasileira, que é o órgão máter do Espiritismo no Brasil, não tem um chefe, não tem um papa no Espiritismo, né? Todo mundo sabe disso. Então, não tem os dogmas. Às vezes Kardec até fala lá no Livro dos Espíritos em dogma da reencarnação, por exemplo. Mas é que a reencarnação até então era um dogma, porque ela foi nos apresentada como esse dogma foi nos apresentado pelos Espíritos como uma consequência da justiça divina. Ora, Deus só é justo com a reencarnação. Deus só nos perdoa através da reencarnação, porque através da reencarnação que vem as oportunidades do perdão, de nós resgatarmos o nosso passado. Deus não vai perdoar os nossos erros, né? Simplesmente porque
perdoar tudo que é erro nosso, amanhã nós voltamos nos mesmos erros. Então, seria um quebra-galho. Não, eu vou te quebrar o galho dessa vez, mas da próxima você vê se não apronta mais. E nós aprontamos. Né? Então, a reencarnação é onde nós resgatamos nossos erros através não do sofrimento, né? Não vamos carregar tanto, né? O espiritismo é muito carregado de ameaças, de determinadas coisas que a gente precisa libertar disso. A visão espírita hoje é outra, mas com a reencarnação nós vamos realmente resgatar, temos a oportunidade de resgate dos nossos erros. O que acontece com o resgate? Se nós resgatamos, nós, através das nossas dores, né, entre aspas, nós aprendemos, nós experimentamos, e essa experiência conduz às corrigendas, e aí finalmente a nossa evolução. Então a evolução só se dá através da reencarnação, não há outro meio. Então, esse crente, esse novo espírita que chega, ele precisa entender que, para ser espírita, nós precisamos, sobretudo e principalmente, da reforma íntima. Ou, como diz Kardec, dos esforços que fazemos para domar nossas más inclinações. Porque ninguém quer, a gente não quer que a pessoa, de uma hora para outra, se transforme em vire santo, mas também que ela, mas pelo menos que ela dome suas inclinações inferiores, que ela preste atenção nas suas inclinações inferiores e as consiga reprimir um pouco, né? Porque aos poucos é que nós vamos chegando na nossa transformação. Entender que a doutrina também não é só consoladora, porque ela é muito consoladora, não tem dúvida que quem chega na doutrina, a maioria chega pela dor, e aí vem a consolação, através dos nossos esforços. Entretanto, ela é sobretudo libertadora, ela nos liberta dos nossos vícios, sobretudo os vícios morais. Né? Através da doutrina nós conseguimos ser outra pessoa com o passar do tempo e absorvendo realmente as lições que nós aprendemos, praticando aquelas lições. É muito difícil a gente fazer isso, né? Mas não o atual estágio, mas a gente vai conseguindo chegar lá. Entender também que a doutrina é religião, quer dizer, vem do verbo religare, a expressão religare, que é uma expressão latina que faz com que a gente, quer dizer, religar. Então, nós nos ligarmos ao nosso Criador, à espiritualidade superior, através de todos os nossos esforços. Segunda coisa, segundo vício, e é um vício muito comum, mesmo entre nós espíritas, já às vezes calejados, é o antropomorfismo. Aqui não tem isso, né? Antropomorfismo é uma palavra difícil, né? Não. Mas é de fácil entendimento. Porque antropo vem do grego, quer dizer o quê? Alcir, escreve em cima que todo mundo enxerga. Deixa eu tirar a cadeira. Nossa, que essas expressões. Antropo
é uma palavra grega que significa homem. E morfo, forma. Então, o que é isso? Nós entendemos ou reduzimos Deus à nossa forma. Então, a gente acha que Deus sempre tem a nossa forma, os nossos vícios, os nossos pendores, as nossas virtudes. Deus é mais ou menos igual a nós. E a gente se esquece que o Deus verdadeiro é a consciência cósmica, né? Eu acho que a melhor definição de Deus é essa consciência cósmica, a energia cósmica, que criou o macrocosmo e o microcosmo, né? O macrocosmo com seus... Só a nossa galáxia, para vocês entenderem, que é a Via Láctea, isso, o Kleber, se estiver errado, você me corrige ele, Kleber. A Via Láctea é aquela mancha que a gente, nas fontes límpidas, a gente vê no céu, atravessando o céu, né? Só essa Via Láctea, a qual pertence o nosso próprio sistema solar, tem autor que fala em 100 bilhões, outros falam em 400 bilhões de estrelas. Cada estrela dessa deve ter seu sistema. Então, para vocês terem ideia, é só multiplicar 100, por exemplo, 100 bilhões por, vamos dizer, cada uma tenha 10 planetas, cada Sol tenha 10 planetas. Aí seria um número astronômico, né, de trilhões. Será que esse Deus, criador deste macrocosmo, e o do microcosmo, que a gente vai descendo nas pesquisas científicas, o átomo não tem fim, né? Começa a pesquisar a molécula, vai ao átomo, do átomo ao elétron e etc. Hoje já se descobriu N divisões do átomo, né? Então, o Criador, tanto de uma coisa quanto de outra, será que ele é aquele velhinho que fica lá num trono sentado, separando os bodes das ovelhas, né? É aquele velhinho que se irrita com as nossas mazelas, com os nossos erros, que se ofende, né? Porque a gente não ora direito, né? Não o entende direito. Não, o Espiritismo vem, sobretudo, tirar esta ideia de nós. Tanto que Kardec, na primeira pergunta que ele faz no Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus. Quem daria uma ideia de uma pessoa, né? Ele pergunta o que é. Quer dizer que, naquele tempo, Kardec já entendia muito melhor do que nós, que estamos aí tateando, né? Brigando com Deus, às vezes, tendo aquela imagem de Deus, a imagem religiosa do trono, do cetro e dos agrados para Deus. Então, essa é uma ideia que nos foi transmitida desde a Idade Média e que nós absorvemos, nos viciamos nela, vivemos ela naquela época e até hoje ainda a temos. Então, vamos limpar isso daí do nosso pensamento, porque se nós pensarmos livremente, hoje nada nos ameaça mais, né? Não temos as torturas nem as fogueiras nos esperando. Isso foi lá no tempo da Idade Média, no tempo de Giordano Bruno e tantos outros, né? Joana d'Arc, os dois mais famosos.
né? Mas houve milhões, milhares de pessoas foram torturadas e assassinadas na fogueira porque eram hereges. Hoje não existe isso mais. Hoje nós podemos pensar tranquilamente, sermos livres pensadores. Voltaire já dizia: eu não sei o que Deus é, eu sei o que Deus não é, né? Quer dizer, não sei o que Deus é, ninguém de nós sabe, né? No atual estágio da humanidade, ninguém pode dar uma definição completa de Deus, é impossível. Entretanto, nós sabemos o que Deus não é. Nós sabemos o que Ele não é: o comandante, o velhinho. Nós sabemos que Ele não é uma pessoa. Sabemos que Ele, por enquanto, como eu disse, que Ele é a consciência cósmica. É a melhor definição que ficaria agora. Deus, portanto, não tem forma alguma. Então, é um vício que a gente precisa, não só a pessoa nova que chega ao centro espírita corrigir, mas nós mesmos corrigirmos dessa maneira. E outra, Deus não se ofende com nada. Como que a gente vai ofender uma consciência cósmica, né? Não é uma pessoa, não é um ser, é a consciência cósmica. E há uma consciência cósmica, nós não podemos ofender, não tem jeito, né? Deus é amor também. Então, se Ele é amor pleno, como que nós vamos ofendê-lo? Se todas as criaturas, todas as criaturas, até o mais ímpio dos homens, conduzido, tem a oportunidade de chegar ao a sua evolução. Não sabemos se é uma evolução suprema, porque acreditamos que não existe uma evolução suprema, porque o espírito sempre tem algo a conquistar. Mas este ser, todos nós vamos ter a oportunidade de evoluir eternamente, né? Até o mais vil dos seres. Isto é produto do quê? Do amor divino. Então, se Deus é amor, não é aquele ser. E também nós não devemos temer a Deus. Como temer a consciência cósmica? Outra questão são as orações. As orações formam um vício muito comum, porque nós devemos, nas nossas orações, lembrar que a comunicação é uma comunicação com esta consciência que nós citamos, através da sinceridade dos nossos corações. Então, apenas isto. Não é necessário que a gente fique rebuscando palavras, né, para fazer uma oração bonita para impressionar os outros. Então nós temos que orar com o nosso coração, sobretudo, colocarmos-nos na comunhão com esse Pai, seria um pai ou uma mãe, né, supremos, né? Porque Deus é Pai, é Mãe, ao mesmo tempo o nosso Criador, é tudo isso, né? Então, na oração, a gente pede qualidade e não quantidade. Não quantidade de tempo, nem de palavras, né? Não precisa fazer oração de 15 minutos, 10 minutos para agradar a Deus, porque Deus não se agrada com isso. Palavras pomposas, né? Decoradas. É claro que o Pai Nosso ainda é aquela oração que nos une a todos, né? A todos presentes, sempre que a gente pronuncia o Pai Nosso, cria como um feixe
de elevação maior de toda a casa. Mas não é necessário que a gente pronuncie sempre a oração do Pai Nosso. Não é só ela que nós, só a ela que nós devemos recorrer. Aliás, nós temos 3 tipos de orações, né? Aquelas orações de pedidos, as orações de agradecimento, depois nós temos a de louvação. Geralmente considera-se essas 3, mas eu sempre gosto de falar sobre a oração da comunhão, que é a mais. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre elas. As orações de pedidos, por exemplo, será que elas são tão válidas assim? Nós temos que nos corrigir, porque nós estamos falando sobre o antropomorfismo. Deus não é um atendente nosso. E mesmo porque coisas que nós desejamos hoje, coisas que ontem nós desejávamos, hoje nós já não estamos querendo. E amanhã talvez a gente já mude também o que nós queremos. Então, nós somos muito volúveis. E essa volubilidade é impossível que Deus a atenda. Porque hoje Ele atende. Não sei se eu pensar, se Ele atendesse mesmo, amanhã atende aquilo que nós não queríamos hoje, amanhã já não queremos. Então Ele passa a atender aquele outro. E assim vai. Então nós nos revoltamos com isso. Puxa, mas eu pedi tanto para Deus e Ele não me atendeu. Mas Deus não é um atendente. Nós já vimos que Deus não é uma pessoa, não é antropomórfico, né? Nós é que somos responsáveis pelo que nos acontece. Então esses pedidos, eu acho que a gente poderia eliminá-los, a não ser que a gente, quando a gente pede pela nossa vibra, aí já é vibração, né? Pelo nosso próximo, algum parente nosso que está doente, etc. Então, através da vibração, nós entramos em contato com a espiritualidade superior que nos atende, né? Mas será que a espiritualidade precisa também ser requisitada, senão ela não nos atende, né? Então, a oração de agradecimento, ela está bem acima, porque é aquela oração de quem realmente se sente tocado e agradece, o que é muito lógico, o que está muito de acordo. A louvação, a oração de louvação, cheira muito a bajulação, né? Quer dizer, nós precisamos louvar a Deus, senão Ele não vai nos atender. Então não é louvar. Eu acho que essa questão da louvação até pega bem em outras doutrinas, outras filosofias, mas dentro do centro espírita não é preciso. Não é necessário que nós fiquemos, Senhor, se não fosse o Senhor, onde que nós estaríamos, e etc. E muito obrigado, Senhor, por isso tudo. E viva o Senhor, e viva. E cantamos hinos, aplaudimos, e etc. Então essa louvação também, na minha concepção, não seria um tipo de oração assim tão eficiente. A comunhão, sim, é a mais sublime das orações. Como eu disse, a gente entra em comunhão com esta consciência superior através da nossa. Não é necessário, não são necessárias nem palavras. Até que é meio difícil a gente conseguir isso, né? Mas com o tempo a gente se acostuma a se integrar com esta consciência que está
é imanente e transcendente, quer dizer, está dentro de nós e está no universo inteiro. Então ela está, se ela está dentro de nós, está no nosso coração, está no nosso íntimo, então não é tão difícil a gente entrar em contato com essa consciência desde que ela está dentro de nós, né? Então é essa comunhão que é importantíssima. Não são necessárias palavras nem nada, apenas o contato, né? Na nossa oração. As vibrações, como nós falamos, são importantes, né? E os tipos de prece nós já falamos aqui. A troca de favores é outra coisa que o neófito e muitos de nós ainda temos. A gente acha que vamos fazer o bem para ganharmos um lugar no céu, né? Vamos fazer o bem para recebermos nossa recompensa. Será que aí seria uma troca de favores, né? Então nós fazemos o bem para agradarmos a espiritualidade superior, nem digo agradar a Deus, mas agradar a espiritualidade superior e comprarmos desde já o nosso pedacinho do céu. Isto não é o bem despojado, não é o bem que parte do nosso interior, é um bem que visa a nossa recompensa. É verdade que Jesus disse: vossa recompensa será muito grande, sereis filho do Altíssimo. Ele fala isso lá em Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Mas é preciso que nós entendamos, primeiro, que o que Jesus falou, ele não deixou nada escrito, foi escrito 40 anos depois, começou a ser escrito. Segundo, que estas palavras de Jesus passaram por interesses, inclusive dos próprios evangelistas, que eram judeus, pessoas simples, que não entendiam muito bem o que Jesus quis dizer e puseram mais ou menos à sua altura. E os interesses também dos tradutores, dos vários tradutores pela qual o Novo Testamento passou. Tudo isso foi alguns tipos de palavras ali que, será que Jesus disse isso mesmo? Né? Será que só assim nós seremos filhos do Altíssimo? Isso é apenas uma passagem, né? Será que a recompensa, será que para nós amarmos o nosso semelhante, e os outros que não amam o semelhante, não são filhos do Altíssimo? Né? Então a gente fica nessa dúvida. Né? Mas não é nada disso. Também Jesus falou, finalmente, uma outra explicação, né, que Jesus falou para nós, naquela época, né, o povo daquela época, que na verdade fomos nós que ainda éramos muito ignorantes e que precisávamos de palavras mais ou menos fortes. Também é verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, Sansão, lá no capítulo 11, fala: amai muito a fim de serdes amados. Ora, também nós não podemos concordar muito com isso, né? Quer dizer, só amando muito que nós vamos ser amados por Deus. Deus ama a todos nós, quer amemos ou não amemos o nosso semelhante. É problema nosso, né? Problema da nossa consciência que vai sendo tocada, temos obrigação quase de amar ao próximo, mas é pela nossa compulsão íntima, não porque nós temos esta forma de ver as coisas, né? Então, não é necessário amar muito para ser amado muito.
Deus ama de qualquer forma todos os seus seres, todas as suas criaturas. Então isso foi nos passado por uma sociedade e cultura consumistas, desde lá de trás, né? Desde o tempo do Cristo, como nós vimos mastigando esta ideia da recompensa do bem. Hoje, o Espiritismo é muito dinâmico, né? As questões espíritas hoje são outras. A gente sabe que o bem deve ser feito com desinteresse, com uma compulsão íntima. Antes o bem era uma troca. Ontem nós entendíamos o bem como uma troca, como uma reserva de um pedacinho no céu, ou como uma compra de bônus hora desde hoje. Nós espíritas às vezes agimos com a religião católica antigamente, e vamos dar nome aos bois, né? Quando a gente comprava as indulgências, mas naquele tempo a gente pagava mesmo, né? Hoje a gente tenta comprar moralmente as mesmas indulgências. Vamos fazer o bem para recebermos bônus hora. Olha, não deve ser essa a nossa maneira de ver, né? Outra parte também é o misticismo, né, que muita gente carrega ao chegar no Espiritismo. Até uma certa superstição, né, que muitos espíritas têm. Vou rezar para Eurípides Barçanufo, rezar para Eurípides Barçanufo, porque é ele que ajuda a mim, etc. E é sempre aquele espírito. Vamos corrigir mais esta questão de ver as coisas, né? Porque nós todos, será que nós temos necessidade de um espírito especial para nós? E essa característica a característica essencial do Espiritismo qual que é? É o racionalismo, né? Kardec, que foi quase que pode bem dizer um adepto, né, do racionalismo, do iluminismo, né, porque ele foi discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi era, com certeza, iluminista, né, e os iluministas foram aquelas pessoas que vieram derrubar aquelas crenças tão rançosas da antiguidade, né? Todos eles, Voltaire, Rousseau, Diderot e etc., principalmente a escola francesa, né? Então, o Espiritismo atravessou todas estas fases, a humanidade atravessou todas essas fases com o próprio Auguste Comte, né? Que muita gente acha que foi contrário ao Espiritismo, mas não era. Ele foi o fundador do positivismo. Ele não podia ser contra o Espiritismo porque ele veio antes de Kardec, uns anos antes. Então ele não conheceu a doutrina espírita. Mas todos eles, os iluministas, Auguste Comte, etc., aplainaram o terreno para que o Espiritismo pudesse brotar num solo fértil e saudável, né? A doutrina espírita não aceita estas coisas de misticismo. A doutrina espírita, principalmente, estuda, esmiuça, discute e até questiona. Por que não? Não é porque nós somos espíritas que nós vamos aceitar tudo como vaquinhas de presépio, né? Esse tempo já passou. O espírita tem a obrigação de estudar e questionar mesmo. Porque alguma coisa que a gente não concorda, a gente vai questionar e vai entrar num acordo quanto aquilo. Ninguém quer que o espírita seja realmente um elemento que aceita as coisas passivamente.
E como conciliar a razão com o misticismo? Então nós temos que, principalmente, sermos racionalistas. A razão deve predominar porque ela é a essência da doutrina espírita. Eu, pelo menos, penso assim. E esquecermos um pouco as nossas superstições, os nossos misticismos. Há outros aspectos dentro da doutrina espírita, como a criação de Adão. Sabemos que o Espiritismo não aceita Adão como o primeiro homem, né? Como diz lá no livro dos Espíritos, não foi o primeiro nem o único a habitar a Terra. O dilúvio também, o dilúvio não foi universal, pode ter sido regional, né, numa determinada região. A questão do céu e inferno, então, nem se fala, não existe para o espírita. Primeiro, porque não existe. A astronomia veio derrubar a ideia de céu. Não existe acima, não existe esquerda, direita, o universo. A Terra está aqui, localizada num braço da galáxia, né, que só do sistema solar até o centro da galáxia tem 30 mil anos-luz. Um ano-luz corresponde a 9,5 trilhões, né, de quilômetros, mais ou menos. Quer dizer, a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Então, o sistema solar até o centro da galáxia demora 30 mil anos-luz. Ou seja, 30 mil vezes 9,5 trilhões de quilômetros. É uma coisa que a gente até perde de começar a pensar, a gente até fica meio... Todos os cientistas são todos meio capotas, né? Então não existe esse céu acima da Terra. Existe? Tem alguma coisa? Porque isso daqui são, como nós falamos, bilhões e bilhões e bilhões de astros. Então não existe aquele céu lá em cima. E a geologia veio desmentir também o inferno, que é para baixo da Terra. Hoje sabe-se que a Terra tem vários materiais para baixo, inclusive formando no seu núcleo até líquido, né? O núcleo da Terra é muito quente, então os metais são líquidos pela temperatura que existe no centro da Terra. Então, caiu aquela noção antiquada, velha, rançosa, de céu e inferno, localizados. Céu e inferno estão dentro de nós, né? É por isso que os livros espíritas foram queimados em Barcelona em novembro de 1861. O Evangelho não tinha nada, nem o Evangelho segundo o Espiritismo, nem tinha sido editado quando esses livros foram queimados, porque eles eram todos contrários às ideias religiosas da época, né? As ideias espíritas eram completamente contrárias. Aquilo era um perigo, né? Já pensaram? Queimaram os livros espíritas como queimaram. Não podia, como diz o Espírito, não se podia mais queimar gente em 1861, mas queimavam-se ideias, né? E é o que fizeram com o Espiritismo. Então, é isso que a gente tinha que apresentar, meus irmãos. E a gente não deve esquecer nunca que o Espiritismo é, sobretudo, isso aqui, razão. É porque Kardec, como nós falamos, veio lá foi discípulo de Pestalozzi, e Pestalozzi passou aquela noção dos iluministas, que a razão é a verdadeira razão da nossa própria existência como espíritos. Muito obrigado.
fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida? Eu não sou orador, não. Aliás, nem inicia palmas. Porque a gente está acostumado a falar e a turma ficar em silêncio. Ah, mas assim, foi uma delícia, não foi? Então, o Alcino escreve artigos no jornal Nova Era, são artigos muito lindos, desses estudos que ele faz. Quem quiser acompanhar os estudos dele, é só assinar a Nova Era, o Jornal Espírita de Franca. Aliás, esse tema aí é o Leão que me pediu, né? Agora, a gente não tem a verbosidade, né, do orador, não tem o conhecimento, mas a gente, é porque a gente mexe mais, trabalha mais com estudos, né? Então, quem trabalha com estudo é expositor, não é orador. Nós aqui estamos acostumados, nós também fazemos assim. Aqui não tem oradores, a gente só estuda. Foi ótimo. Mas estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos. Alguém tem alguma pergunta? Uma dúvida? Podemos passar então? Vamos dar os recados. Hoje tem uma sopa. Deixaram uma sopa para nós. Sábado vai ter uma canja, então não precisa trazer nada, tá bom? Sábado. E amanhã nós então vamos ter a turma do Seixinoe, fazendo a terapia do riso. É um momento de muita descontração e alegria, vocês vão ver. Depois eles vão falar sobre o poder do pensamento positivo. É um trabalho que eles apresentam em Franca, já apresentaram em várias casas espíritas e foi até falaram que eu achei que seria uma boa para nós. Sexta-feira nós vamos ter o Leon Denis, né, que vai falar sobre as redes. O Leon Denis é o espírito, vencendo nossas redes existenciais. Sábado é o espírito e seus desafios com a Nara. E no domingo nós transferimos o nosso encontro para Pestalozzi, que é para início da semana dos evangelizadores, né? Nós estamos querendo formar um grupos ou pessoas para estudar, especializar em determinados assuntos ou biografias da doutrina espírita. Por exemplo, uma pessoa que gosta de estudar a reencarnação, que ela se aprofunde nesse tema e depois venha dar aulas para nós. Uma pessoa que gosta do Dr. Bezerra de Menezes, então vamos estudar a obra dele, a vida e a obra, para passar também essa mensagem para as crianças, para fazer até palestra aqui ou lá fora. Eu diz que você, Allan Kardec, né? Escolher um tema que você goste, se candidate àquilo, depois você vai ser aquele expositor ou orador, né? Se tiver o dom, né? Para falar para nós ou falar fora daqui. É muito importante nós termos esses estudos, né? A gente se aprofundar naquilo que gosta. Eu gosto de uma reencarnação, eu vou estudar. Mediunidade, eu vou estudar. Se especializar num tema. Porque quando eu foco um tema, é lógico que eu lendo, eu vou ser um especialista naquilo. E vou poder transmitir, tá? Mas a gente estuda todo o geral da doutrina, não está especializando em nada, isso está fazendo falta, viu? Então, nós estamos também pensando em falar o da Amélia Rodrigues, mas nós também análise isso aqui, depois nós vamos passar para vocês. Porque tem várias ideias na cabeça, nós vamos ver como é que nós vamos fazer, tá? Amanhã vocês vão receber uma etiquetinha com o nosso site. Às vezes eu vou tirar um Ezinho aqui, ó, vai ficar mais simples ainda. Você. Sim. Nós vamos tirar para ficar mais fácil o nosso site. Amanhã vocês vão receber uma etiqueta que vem no site para vocês colocar para ir lá no computador, onde vocês quiserem, para assistir. Já tem material, só que está no site que eu antigo, que eu paguei. Daqui uma semana vai estar tudo nesse aqui. Nós não conseguimos ainda fazer online as palestras por causa da telefônica mesmo. Hoje parece que eles vieram aqui para consertar o problema da internet, né? Então, eu acredito, não sei se essa semana vai dar tempo de a gente acudir tudo para fazer já online. Se não der, semana na frente vocês vão assistir, tá bom? Então, agora, terça-feira da semana que vem, nós vamos fazer das 19 às 20 horas um encontro com os passistas. Todos os passistas. Né? Fazer o planejamento desse ano, aparar estas. Na terça-feira da semana que vem, das 19 às 20 horas. Na quarta-feira, das 20 às 21 horas, nós vamos fazer uma reunião com os dirigentes das 9 horas da manhã. Todos os dirigentes das 9 horas da manhã comparecer, então. Nós não vamos ter reunião mediúnica,
nós vamos ter das 20 às 21 horas um encontro com os dirigentes das 9 horas. E depois nós vamos ter encontro com o pessoal da fralda. Eu pretendo ter com o pessoal da fralda das 20 horas às 21 horas na quinta-feira, na semana que vem. E o da evangelização? Ai, meu Deus. Então, da quinta-feira, com o pessoal da fralda, das 20 às 21 horas. Certo? Da evangelização, depois vamos conversar com o Gorete, que eu já falei com ela, viu? Que eu queria começar na quarta, mas temos que resolver o problema aí dos passos e de tudo isso que eu falei. Aí na outra semana a gente, Gorete, já conversa. E depois nós vamos fazer com as cozinheiras, com o pessoal da cozinha, nós vamos começar a organizar tudo de novo, tá certo? Então agora nós vamos tomar uma sopinha. Cada um pega o seu prato, sua colher e depois lava. Aqui é assim, usou, lavou, né? Que eu não tenho que arrumar assim. Mas antes, eu queria fazer a prece final, no prego podia falar, já que você faz parte lá, do congresso. Você não quer falar do congresso? Não. Não. Passei a data, porque no número 29 eu vou ficar mais por dentro. Tá. Então, agora em abril nós vamos ter o Congresso Espírita, né, em Franca. Aproveita porque em Franca tem uma coisa que a gente... Estadual. Estadual, Congresso Estadual. E é em Franca. E a gente às vezes tinha aqui em São Paulo, a gente mesmo ia em São Paulo para assistir em outras cidades. Agora nós vamos ter aqui em Franca. Então aproveita. Você lembra a data? 29 de abril a 1º de maio. 29 de abril a 1º de maio. Então nós temos grandes oradores espíritas que virão e querem prestar voz, né? Então é muito fácil para nós, não vamos perder nada, tá bom? Inscrição só até 31 de janeiro. Fala. Inscrição só até 31 de janeiro. A inscrição para o congresso vai até 31 de janeiro. Porque senão depois não vai caber todo mundo, então vocês colocam. Quantos lugares tem uma vez? Na Idefran. Inscrição 1.500 vai dar menos, vai dar uns 1.200. Ah, é? Só 1.200? Mas 1.200 lugares, tá? Mas será no secado do Prestavoz, né? O novo prédio lá do Prestavoz. Vamos fazer a oração final, então? Céu, você faz para nós? Vamos aproveitar esses momentos, agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores desta casa, pela oportunidade de aqui estarmos aprendendo um pouco mais dos ensinamentos dessa doutrina tão maravilhosa que nos orienta, que nos ensina, que dá um rumo na nossa vida, para que possamos, Senhor, galgar um degrau a mais na nossa elevação espiritual. Agradecendo sempre por tudo que nos dá, damos por encerrada mais uma palestra na noite de hoje, dizendo graças a Deus. Então vamos à sopinha.